Jó, capítulo 19. É um dos momentos mais intensos e reveladores de todo o livro. Até aqui, Jó tem sido alvo constante de acusações e interpretações erradas sobre a sua dor. Mas, neste capítulo, ele decide responder de forma mais direta, não apenas defendendo a si mesmo, mas também expressando o clamor profundo de sua alma. É como se ele abrisse o coração para mostrar as feridas invisíveis, aquelas que não se curam com remédios, mas que estão na alma e no espírito. Ele começa questionando por quanto tempo seus amigos continuarão a afligi-lo e a esmagá-lo com palavras. Essa escolha de palavras é significativa. Ele não diz apenas ferir ou criticar, mas esmagar. Isso mostra que, para ele, a pressão emocional e psicológica causada pelos julgamentos incessantes é tão dolorosa quanto, ou até mais do que, a própria condição física. As palavras deles se tornaram golpes sucessivos que vão se acumulando e intensificando a dor. Jó insiste que, mesmo que ele tenha cometido algum erro, isso seria assunto entre ele e Deus, e não entre ele e os amigos. Aqui ele nos dá uma lição poderosa. Nem toda dor é um convite para julgamento externo. Muitas vezes, a postura correta diante do sofrimento alheio é a de silêncio respeitoso, acompanhada de compaixão, e não de acusações ou suposições. Mas, no caso de Jó, eles fizeram justamente o contrário. A partir do versículo 6, Jó declara que se sente injustamente tratado por Deus. Ele afirma que Deus o cercou com sua rede, que bloqueou o seu caminho e que lhe tirou a honra e a coroa de sua cabeça. Essas metáforas revelam a sensação de total cerco e impotência que ele está vivendo. É como se todas as rotas de fuga tivessem sido fechadas e todo o valor que ele tinha perante as pessoas tivesse sido arrancado. Essa percepção, ainda que não corresponda à realidade do caráter de Deus, mostra como a dor intensa pode distorcer o entendimento e gerar interpretações equivocadas. Ele também lamenta o isolamento social que se instalou em sua vida. Seus parentes o evitam, seus amigos íntimos se afastam, até os servos de sua casa o tratam com indiferença e desprezo. A dor dele não é apenas física, mas também relacional. Esse abandono é, para muitos, uma das partes mais dolorosas do sofrimento. Sentir que ninguém mais quer estar por perto, seja por medo, incompreensão ou preconceito. Ao longo do discurso, Jó vai descrevendo a forma como se sente reduzido ao mínimo. Ele diz que sua pele e carne estão coladas aos ossos e que escapou apenas com a pele dos dentes. Essa expressão, além de poética, é um testemunho de quão perto da morte ele sente estar. É um relato que mistura a fraqueza física extrema com a exaustão emocional de quem já não vê motivo para lutar. Mas então, no meio desse cenário de trevas, surge uma das declarações mais conhecidas e poderosas de todo o livro. Jó afirma: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Essa frase é como um farol aceso no meio de uma noite densa. É uma convicção que rompe a narrativa de dor e aponta para algo maior, para uma esperança que não depende das circunstâncias atuais. Jó não entende todos os caminhos de Deus, mas mantém a fé de que existe um defensor, um redentor vivo, que no tempo certo intervirá. O mais impressionante é que ele faz essa afirmação quando tudo ao redor nega essa esperança. Ele está cercado de acusações, com o corpo debilitado, abandonado por muitos e sentindo-se até incompreendido por Deus. Ainda assim, ele ousa dizer que crê no Redentor. Esse é o tipo de fé que não é superficial, mas forjada no calor da adversidade. Nos versículos finais, Jó dirige uma advertência aos amigos.
Ele pede que parem de persegui-lo e lembra que o juízo pertence a Deus. É como se dissesse: se eu estiver errado, Deus cuidará de tratar comigo. Vocês não precisam assumir o papel de juízes. Essa é uma verdade que continua atual. Nós não fomos chamados para ser juízes das dores alheias, mas para ser consolo e apoio. Ao encerrar este capítulo, a tensão ainda permanece, mas algo mudou. A declaração sobre o Redentor se torna uma âncora no meio da tempestade, não apenas para Jó, mas para todos que leem sua história. Ela nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que está além do que vemos. Há um Redentor vivo e ele se levantará para fazer justiça. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. A vida pode nos reduzir, o sofrimento pode nos isolar e as palavras dos outros podem nos ferir profundamente, mas a certeza de que Deus vive e intervém nos sustenta. A fé de Jó, apesar de toda a dor, é um convite para olharmos além da circunstância e fixarmos os olhos no Senhor, que é fiel para restaurar o que foi perdido e para transformar até o deserto mais árido em um lugar de vida. Seguindo em Jó capítulo 19, entramos agora em uma parte do discurso onde o contraste entre a dor presente e a esperança futura se torna ainda mais evidente. Jó, depois de abrir o coração e expor a dureza da perseguição verbal e emocional que tem enfrentado, começa a detalhar o alcance dessa rejeição. Ele cita que até as crianças o desprezam e zombam dele. Em uma cultura onde o respeito aos mais velhos era profundamente valorizado, isso é um sinal extremo de humilhação pública. A perda de honra é algo tão doloroso quanto a perda material. E para Jó, isso significa ver a sua dignidade ser arrancada diante de todos. Ele menciona também que sua esposa evita falar com ele. Este detalhe é significativo, pois mostra como o sofrimento prolongado pode afetar até os laços mais íntimos. É possível imaginar o peso emocional dessa solidão doméstica. Não apenas amigos e conhecidos se afastaram, mas até o diálogo mais próximo, dentro de casa, se rompeu. Isso é um lembrete de que, em tempos de crise profunda, as conexões humanas podem se fragilizar de forma drástica. No entanto, o que mais chama a atenção é a forma como Jó descreve essa rejeição. Ele não apresenta apenas uma lista de fatos, mas os coloca dentro de uma moldura emocional. Ele quer que seus amigos entendam que não é apenas o sofrimento físico que o consome, mas também o peso de ser considerado indigno de compaixão. As pessoas não apenas se afastaram, elas o tratam como se ele fosse um pária, alguém que merece ser evitado. A partir do versículo 21, Jó faz um apelo direto. Compadecei-vos de mim, amigos meus, porque a mão de Deus me atingiu. Aqui vemos um homem que não está pedindo explicações ou conselhos, mas misericórdia. Ele reconhece que sua condição, de alguma forma, está sob a permissão de Deus, mas isso não significa que precise ser agravada pela dureza de quem o rodeia. Este pedido de compaixão ecoa para todos nós hoje, lembrando que a empatia é uma das expressões mais práticas do amor ao próximo. No versículo 22, Jó questiona: por que me perseguis como Deus, e da minha carne não vos fartais? É uma pergunta carregada de dor e ironia. Ele está dizendo que seus amigos agem como se fossem instrumentos do próprio juízo divino, mas sem a sabedoria ou a justiça de Deus. Eles não apenas observam seu sofrimento, eles o amplificam com palavras e atitudes. Isso nos alerta para o perigo de interpretar o sofrimento alheio como castigo, sem considerar a complexidade das circunstâncias. Logo depois, Jó revela um desejo profundo.
que suas palavras fossem registradas de forma permanente, gravadas com pena de ferro e chumbo em pedra. Ele quer que seu testemunho atravesse gerações, não para exaltar a sua própria história, mas para que a verdade de sua experiência e a sua confiança em Deus fiquem registradas como um marco. Essa imagem de algo gravado em pedra sugere permanência, durabilidade e resistência ao tempo e às intempéries. E então, de forma surpreendente, no versículo 25, surge a declaração central deste capítulo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa frase é como uma janela aberta em um quarto escuro. É a prova de que, mesmo quando as evidências externas gritam o contrário, a fé pode sustentar uma esperança inabalável. O termo redentor aqui é rico em significado. No contexto hebraico, um redentor era um parente próximo que tinha o dever de resgatar alguém da escravidão ou de restaurar uma herança perdida. Jó, portanto, está dizendo que há alguém vivo e atuante que vai intervir para restaurar o que foi destruído. Ele continua dizendo que, mesmo depois que a sua pele for destruída, ainda verá a Deus com seus próprios olhos. Essa afirmação é notável porque, mesmo não tendo uma teologia completamente formada sobre a ressurreição, como a que temos no Novo Testamento, Jó expressa uma esperança que transcende a morte física. Ele crê que haverá um encontro pessoal com Deus, onde tudo será esclarecido e restaurado. O peso dessa esperança se intensifica quando ele afirma: os meus olhos o verão e não outros. Aqui, Jó fala de uma experiência pessoal, intransferível. Não será apenas uma visão coletiva ou simbólica. Será ele, Jó, em carne restaurada ou em forma glorificada, quem verá o Senhor face a face. É uma antecipação de um momento de justiça e de comunhão perfeita depois de todo o caos. Nos versículos seguintes, Jó alerta seus amigos sobre o perigo de persistirem no julgamento. Ele diz que, se continuarem a acusá-lo, devem temer a espada, pois a ira de Deus se manifesta contra aqueles que agem injustamente. Isso não é uma ameaça pessoal, mas uma advertência espiritual. A justiça pertence a Deus, e usurpar esse papel é se colocar em um lugar perigoso. Este segundo bloco mostra que, mesmo no auge da sua dor e do abandono, Jó consegue manter viva uma centelha de fé. Ele não entende o porquê de tudo o que está passando, mas se agarra à certeza de que existe um Redentor vivo e que esse Redentor se levantará para agir em seu favor. Essa é uma lição que fala diretamente aos que hoje se encontram cercados por acusações injustas, pela incompreensão de pessoas próximas ou pela solidão profunda. A esperança de Jó não estava baseada na mudança imediata das circunstâncias, mas na fidelidade imutável de Deus. Essa parte do texto nos convida a refletir. Onde está fundamentada a nossa esperança? Será que ela depende de circunstâncias favoráveis ou está firmada na certeza de quem Deus é? Porque se estiver baseada apenas no que vemos, ela vacila. Mas, se estiver enraizada no caráter e na promessa do Redentor, ela permanece firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ao avançarmos para a sequência do capítulo 19 de Jó, percebemos que a intensidade emocional e espiritual não diminui. Pelo contrário, a partir do momento em que Jó declara que o seu Redentor vive, suas palavras ganham ainda mais profundidade. Ele já não está apenas relatando as dores do presente, mas projetando a sua esperança para um futuro onde Deus trará restauração plena. Isso transforma o tom do discurso. É como se, no meio da escuridão,
ele tivesse encontrado uma tocha acesa, e essa luz agora influencia a maneira como ele enxerga tudo ao redor. É interessante notar que Jó não nega a gravidade de sua situação. Ele continua consciente da perda, do abandono e da enfermidade que consome seu corpo. Porém, a certeza de que existe um Redentor vivo o impede de cair no desespero absoluto. Essa tensão entre dor e esperança é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. Não se trata de fingir que o sofrimento não existe, mas de reconhecer que ele não é a palavra final sobre nossa história. Jó sabe que seus amigos ainda não compreendem essa perspectiva. Eles estão presos à lógica simplista de causa e efeito. Para eles, sofrimento é sinal de culpa, prosperidade é sinal de aprovação divina. Mas Jó, em meio ao seu caos, começa a vislumbrar algo maior, a possibilidade de que Deus esteja operando algo profundo que não pode ser explicado pelos padrões humanos. Esse vislumbre é fruto de uma fé que não se apoia apenas no que se vê, mas na convicção de que Deus é justo e fiel, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Nesse ponto, podemos imaginar o impacto dessas palavras em quem o ouvia. Alguns talvez tenham sentido desconforto, pois a declaração de Jó quebrava o padrão das suas crenças. Outros, talvez, tenham sido tocados por essa firmeza em meio à dor. Em todo caso, o que Jó está fazendo é plantar uma semente de esperança que ultrapassa a compreensão imediata. Ao mesmo tempo, ele reafirma que deseja que suas palavras sejam registradas para sempre. Isso revela não apenas o desejo de defesa contra as acusações dos amigos, mas também uma consciência de que sua história tem valor para além da sua geração. Jó quer que, no futuro, outros saibam que mesmo quando todas as evidências pareciam contrárias, ele escolheu confiar. Essa é uma atitude que nos desafia, porque exige que pensemos além do momento presente e que consideremos o legado da nossa fé. No desenvolvimento desse raciocínio, Jó toca num ponto que é central para todos nós: a visão de Deus. Ele não está falando de um conhecimento superficial ou de ouvir falar. Ele deseja um encontro real, pessoal, direto. Isso nos faz lembrar que a fé cristã não é apenas sobre aderir a um conjunto de crenças, mas sobre caminhar em direção a um relacionamento vivo com o Senhor. E para Jó, esse relacionamento é a base da sua esperança, ainda que todas as circunstâncias gritem o contrário. A partir dessa convicção, podemos refletir sobre o contraste entre a visão de Jó e a postura dos seus amigos. Enquanto ele olha para o futuro com a expectativa de ver Deus, eles permanecem presos ao passado e aos julgamentos imediatos. Essa diferença de perspectiva é o que separa a esperança da condenação. A esperança olha adiante e enxerga possibilidades de restauração. A condenação olha para trás e prende a pessoa ao erro ou à culpa. Os versículos finais deste bloco também carregam um tom de advertência. Jó lembra aos amigos que, ao insistirem em acusá-lo, eles estão se aproximando perigosamente de um território que pertence somente a Deus. O julgamento final é como se ele dissesse que há uma linha que não deve ser cruzada, porque ultrapassá-la significa assumir para si um papel que só o Criador pode exercer. Essa advertência é válida até hoje, pois ainda somos tentados a interpretar o sofrimento alheio a partir de nossas lentes limitadas, esquecendo que apenas Deus vê o todo. Este trecho do capítulo nos mostra que a fé genuína não é ingênua. Ela não ignora a dor, mas também não se curva a ela como se fosse soberana. A fé de Jó é, ao mesmo tempo, realista e esperançosa,
realista porque reconhece a extensão do sofrimento, esperançosa porque sabe que existe um Redentor que se levantará por ele. Essa combinação é rara e preciosa, pois nos mantém firmes sem negar a realidade, mas também sem nos afogar nela. Talvez o maior desafio seja sustentar essa visão quando a dor se prolonga e quando as vozes ao redor não oferecem consolo, mas julgamento. Jó nos ensina que mesmo quando todos se afastam, é possível encontrar em Deus a fonte de uma esperança que resiste ao tempo e às circunstâncias. E essa esperança não é uma ideia vaga, ela é centrada em uma pessoa, o Redentor vivo. Assim, ao fechar este bloco, fica claro que a verdadeira vitória de Jó não está em convencer seus amigos da sua inocência, mas em manter-se convicto de que Deus agirá em seu favor. Essa é uma lição que podemos carregar conosco. A defesa mais poderosa que temos diante das acusações e do sofrimento é a nossa confiança no caráter e nas promessas de Deus. Ao prosseguirmos no capítulo 19 de Jó, notamos que, depois de expor a sua dor e reafirmar a sua esperança no Redentor, ele volta a confrontar diretamente os amigos. O tom se torna firme e cortante, não no sentido de um ataque pessoal, mas como quem precisa defender a verdade diante de acusações injustas. Jó pergunta por que eles insistem em persegui-lo como se fosse um inimigo declarado, quando já está abatido e vulnerável. Essa insistência em pressioná-lo para ele é como um peso extra sobre um corpo já cansado. O que mais chama a atenção é que Jó não está pedindo que concordem com ele em tudo. O que ele quer é justiça na forma como é tratado. Ele deseja que seus amigos reconheçam que há mistérios no sofrimento humano que não podem ser explicados por fórmulas simples. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes, a compaixão não exige respostas, mas presença. Os amigos de Jó erraram porque tentaram encaixar a sua dor em uma teoria que os deixava confortáveis, mas que não correspondia à realidade. Enquanto isso, Jó continua a expor o contraste entre a sua situação atual e a forma como era visto antes. Ele relembra a honra e o respeito que tinha, a posição de alguém que era procurado por conselhos e cuja palavra tinha peso. Agora, porém, sente-se como um homem desprezado, isolado, até pelos que antes se aproximavam dele com reverência. Essa mudança drástica reforça o seu sentimento de injustiça e abandono. Ainda assim, por trás desse discurso de defesa, percebemos que a visão de Jó permanece centrada em Deus. Ele não deixa de reconhecer que, em última instância, o controle da sua vida está nas mãos do Criador. Mesmo que não compreenda os motivos, ele sabe que nada escapa ao Senhor. E é justamente essa convicção que o leva a exortar os amigos a terem cuidado, pois ao julgá-lo com tamanha dureza, eles podem estar tocando em algo que pertence ao juízo divino. Essa parte do capítulo nos leva a refletir sobre como reagimos diante do sofrimento alheio. Muitas vezes, por insegurança ou por medo de encarar a fragilidade da vida, tentamos encontrar explicações rápidas para o que vemos. Dizer que alguém está passando por dificuldades porque fez algo errado nos dá uma falsa sensação de controle sobre o mundo. Mas a verdade é que a vida é muito mais complexa e nem todo sofrimento é consequência direta de uma escolha errada. Jó também mostra que, mesmo no meio da dor, é possível estabelecer limites. Ele não aceita passivamente as acusações, nem se submete ao peso da injustiça sem se posicionar. Há momentos em que a fé nos chama não apenas a suportar, mas também a falar, a corrigir percepções equivocadas e a lembrar aos outros que Deus é o único juiz perfeito.
Quando ele reafirma que suas palavras deveriam ser gravadas para sempre, não está apenas pensando em um registro histórico. Ele deseja que sua experiência sirva de testemunho para outras gerações, mostrando que é possível manter a integridade mesmo quando tudo parece perdido. Esse desejo aponta para algo maior, a compreensão de que a história de cada um de nós pode se tornar parte de algo eterno quando está ligada ao propósito de Deus. O texto também nos leva a perceber que a defesa de Jó não é movida pelo orgulho pessoal, mas pelo desejo de preservar a verdade. Ele sabe que, se ceder às interpretações erradas, corre o risco de distorcer a imagem de Deus diante dos outros. Isso nos lembra que, como cristãos, carregamos a responsabilidade de representar o caráter do Senhor, mesmo em tempos de adversidade. Nossa reação à dor pode ser um reflexo poderoso do que cremos sobre ele. Ao longo dessa defesa, há um elemento sutil, mas profundo. Jó não perde a consciência de que a vida não se resume ao momento presente. Por mais que seus amigos estejam presos à lógica imediata, ele mantém viva a perspectiva de que existe um tempo em que Deus restaurará todas as coisas e revelará o que está oculto. Essa consciência futura é o que lhe dá forças para não se entregar ao desespero. Encerrando este trecho, podemos dizer que a postura de Jó é um lembrete para nós. É possível sofrer profundamente e ainda assim não abrir mão da justiça, da esperança e da verdade. É possível confrontar a injustiça sem perder o respeito e a dignidade. É possível defender a própria integridade sem se tornar amargo. E, acima de tudo, é possível passar pelas acusações humanas com o coração firme, na certeza de que, no tempo certo, Deus é quem dará a última palavra. Assim, ao nos aproximarmos do final do capítulo, percebemos que a verdadeira batalha de Jó não é contra a doença ou contra as perdas que sofreu, mas contra as falsas interpretações sobre o seu caráter e sobre o caráter de Deus. E é nessa luta que ele nos ensina que a fé não é passiva, mas ativa. Ela não se limita a resistir. Ela também se levanta para declarar diante de todos que a verdade e a justiça pertencem ao Senhor. Chegamos à parte final do capítulo 19 de Jó, e é aqui que encontramos uma das declarações mais marcantes e inspiradoras de toda a Escritura. Depois de apresentar sua dor, defender sua integridade e confrontar os amigos, Jó ergue a voz para afirmar algo que atravessa os séculos como um farol de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É impossível ler essas palavras sem sentir o peso da convicção que elas carregam. Elas não são fruto de uma vida confortável ou de uma fé teórica, mas de alguém que está mergulhado no sofrimento mais profundo e ainda assim se agarra à certeza de que Deus é vivo e justo. Essa frase é a resposta de Jó a toda a confusão e a incerteza que o cercam. É como se ele dissesse: mesmo que eu não entenda o porquê de tudo isso, mesmo que a minha vida esteja desmoronando diante dos meus olhos, existe uma verdade que nada pode abalar. O meu Redentor está vivo. Aqui a palavra Redentor carrega o sentido de alguém que tem o direito e o poder de resgatar, de restaurar e de reivindicar a causa de alguém injustiçado. Na cultura hebraica, o Redentor era aquele que defendia a família, pagava dívidas impagáveis e protegia os fracos. Jó está dizendo que Deus é esse Redentor para ele. Essa convicção não vem de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento profundo com o Senhor. Jó sabe que mesmo que a sua pele seja destruída e o seu corpo se desgaste, ele verá a Deus. Essa visão futura
é mais real para ele do que a dor presente. Ele enxerga além do momento, além do que os olhos podem ver, e se firma na promessa de que haverá um encontro final, face a face, com o Criador. É como se ele dissesse: vocês podem tirar tudo de mim, mas não podem tirar a minha esperança de que verei a Deus com os meus próprios olhos. O que torna essa declaração ainda mais impressionante é que Jó não está falando de uma esperança vaga ou de um consolo imaginário. Ele fala com a firmeza de quem tem plena convicção de que o Redentor é real, de que a sua justiça prevalecerá e de que a verdade será revelada no tempo certo. É essa confiança que impede que a amargura o consuma por completo, mesmo diante da incompreensão e da solidão. Ao mesmo tempo, Jó deixa um aviso sério aos seus amigos. Ele diz que, se continuarem a persegui-lo e a distorcer a sua situação, precisarão temer a espada do juízo de Deus. Não é uma ameaça motivada por vingança pessoal, mas uma advertência baseada na consciência de que existe um juiz supremo que vê todas as coisas. Ele lembra que ninguém pode assumir o lugar de Deus no julgamento de outra pessoa, e que fazer isso é colocar-se em perigo. Essa parte final do capítulo nos ensina duas lições preciosas. A primeira é que a verdadeira fé não depende de explicações imediatas ou de soluções visíveis. Ela se apoia na natureza imutável de Deus e na certeza de que Ele cumpre o que promete. A segunda é que, mesmo no sofrimento, é possível manter um coração alinhado com a verdade e com a justiça, sem ceder ao rancor ou à desesperança. Se pensarmos bem, o que sustenta Jó nesse momento não é a expectativa de que as coisas vão melhorar rapidamente, mas a certeza de que existe um propósito maior que transcende a sua compreensão. Ele não sabe quando nem como será vindicado, mas sabe que o Redentor já está vivo e ativo, e que no final se levantará para colocar todas as coisas em ordem. Essa perspectiva muda tudo, porque tira o foco do presente doloroso e o coloca na eternidade. Essa é uma lição que podemos aplicar à nossa própria vida. Quando enfrentamos momentos em que tudo parece perdido, quando somos incompreendidos, injustiçados ou deixados de lado, precisamos lembrar que o nosso Redentor vive. Isso significa que Ele está no controle, que Ele vê cada detalhe da nossa história e que, no tempo certo, se levantará para agir em nosso favor. Talvez a restauração não venha na forma que esperamos, mas virá da maneira perfeita que Ele determinou. A história de Jó, capítulo 19, nos mostra que a esperança verdadeira não é frágil, não depende das circunstâncias e não se apaga com o vento das adversidades. Pelo contrário, ela se fortalece no fogo da prova, porque não está baseada em nós mesmos, mas em quem Deus é. E quando essa certeza está firmada no coração, mesmo as tempestades mais violentas não conseguem derrubar a nossa fé. Ao encerrar este capítulo, vemos que Jó, mesmo ferido e exausto, termina suas palavras não com desespero, mas com esperança. Ele nos deixa o testemunho de que é possível atravessar o vale mais escuro com os olhos fixos na luz que brilha à frente. E essa luz é o próprio Deus, o Redentor vivo, que um dia se levantará para vindicar, restaurar e consolar aqueles que confiam nele. Que essa verdade permaneça gravada em nosso coração. Não importa o que enfrentemos, podemos dizer com a mesma convicção de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma âncora para a alma em tempos de tempestade. Uma certeza que atravessa gerações, sustentando aqueles que escolheram confiar no Senhor até o fim.
Que estas palavras nos lembrem de que, mesmo quando a esperança parece um fio prestes a se romper, ainda há um Deus que sustenta nossa vida com sua mão poderosa. Ele nos convida a permanecer firmes, mesmo em meio às trevas, e a confiar que sua presença é luz para os nossos passos. Que possamos aprender com Jó a derramar diante do Senhor tudo o que sentimos, certos de que Ele nos ouve e nos compreende. Oremos. Senhor, entregamos a Ti as nossas dores, incertezas e fragilidades. Sabemos que assim como sustentaste Jó, também nos sustentarás. Dá-nos forças para continuar firmes, confiando que Tua graça é suficiente em todas as circunstâncias. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oramos e agradecemos.